na própria ali, instalação da CPMI foi dito que eles vão começar a investigação pelos ministros da Previdência do governo Dilma e aí vão passando, então, porque isso veio lá de trás até agora, quando foi descoberto. Então, os parlamentares dizem que querem entender o mecanismo, as falhas desse mecanismo, como isso aconteceu. E aí, justamente para entender como pode acontecer essas falhas, já aproveito para chamar a Natália, porque é uma falha, entre aspas, né? Porque a gente entende que é uma falha calculada ali, mas é difícil de perceber, é difícil de pegar. Tenta explicar um pouco para a gente esse cenário virtual, né, dessa fraude. Perfeito. O resultado da CPI, da CPMI, do INSS, eu já começo dizendo que ele não pode ter só um viés punitivo. Ele precisa trazer insumos do que aconteceu ali para começar a pautar recomendações de governança digital, investimentos em sistemas modernos e controles de cibersegurança. O que a gente vê hoje é que no âmbito público tem gargalos humanos, mas também tem falhas tecnológicas, né, como sistemas obsoletos, vulnerabilidades, cadastros, golpes digitais. Então, quando a gente fala de uma investigação em processos, estabelecer processos seguros, a gente não está falando somente de ataques externos. A gente precisa ter processos para poder mitigar esses ataques externos, mas também é de suma importância a gente colocar também prevenções para que os ataques não venham internamente. A gente tem aqui processos estabelecidos para que funcionários acessem o mínimo possível, para que eles tenham ali uma segregação das funções que eles executam. Então, será que dentro ali do INSS a gente tem um funcionário que poderia fazer um ciclo completo de um processo? Será que as informações ali eram segregadas, os processos, as atividades, os controles, eles têm duplo fator de autenticação? Um processo que a gente teve agora inovador foi que para a gente acessar alguns aplicativos como o E-Social, do FGTS, a gente precisa de um duplo fator de autenticação que a gente pega no site do Gov. Então, será que esses sistemas que são utilizados hoje dentro do INSS, eles possuem esse fator de autenticação? Então, quando a gente fala da CPMI, não pode ser só como fator punitivo e acabar por aí. A gente precisa trazer insumos para aumentar a segurança digital, a governança e os sistemas tecnológicos que pautam os processos públicos. E saindo dessa parte de segurança, entrando na parte financeira, então a gente tem várias, né? A punitiva, a segurança virtual, a financeira. De acordo com a Polícia Federal e com a Controladoria Geral da União, os prejuízos podem ser superiores a 6 bilhões e meio de reais, mais ou menos, né? E aí aproveito já para chamar então a Mariana também para jogada, depois a Nathalie, para a gente falar dessa parte de finanças. Mariana, isso impacta diretamente no caixa atual do país, até porque os ressarcimentos eles já começaram a acontecer, né? Sem dúvidas. E aí, só para a gente, né, a nossa audiência ter uma ideia aí dos números. Estima-se que de 2019 até 2024, a gente tenha mais ou menos 6 bilhões que foram descontados dos aposentados, mas ainda está se apurando quanto efetivamente desse montante é ilegal. O que é importante a gente ter em consideração? O governo federal aprovou, através de uma medida provisória, um crédito extraordinário de mais de 3 bilhões de reais, 3,3 bilhões de reais para ser exata, para que esses aposentados sejam ressarcidos. E aí vamos lembrar o que é um crédito extraordinário, né? Ele é aprovado em situações de calamidades, guerras e etc. E ele não faz parte do teto. E aí, além disso, o que a gente precisa lembrar, né? Um primeiro passo, é claro, é ressarcir a população, né, os danos causados. E em segundo, né, o próximo passo vai ser a ação de regresso. Como é que o governo vai efetivamente conseguir recuperar esses recursos? Se a gente olha, né, o histórico, desde 2016 no Brasil, por exemplo, a gente tem uma equipe especializada em ações regressivas da Procuradoria-Geral Federal. Só que se a gente olhar o que eles conseguiram efetivamente recuperar de 2016 até 2024, a gente está falando de 400 milhões. Se você compara com o tamanho do rombo, que é de 3 bilhões, sem dúvida isso aumenta o endividamento. Imagine só, né, os custos envolvidos para recuperar
todos esses recursos. Então, é sempre um problema que a gente vive com esses casos de fraude no Brasil, porque o governo acaba tendo um ganho formal, porque de fato ele conseguiu ali mostrar que houve uma fraude, mas a ação de regresso praticamente volta quase nada do que efetivamente precisa retornar. E considerando o tamanho dessa fraude, né, pode ser aí perto de 6 bilhões, o governo estima pelo menos 3, dado o tamanho do crédito extraordinário, é uma preocupação importante aí num contexto que a gente já fala o tempo todo de endividamento do governo, né? E além de endividamento do governo, a Previdência como um todo tem se mostrado um problema, né, Nathalie, nos últimos anos. A gente tem esse rombo e a gente tem também um rombo prévio, que está vindo com o envelhecimento da população. Então, a gente pode entender um problema acumulativo nessa área, digamos assim? Perfeito, Bia. A colocação é do ponto de vista atuarial e demográfico que a gente está sofrendo. E isso é um assunto que não cabe somente ao Brasil, tá? Isso todo mundo está sofrendo, até com o resultado das questões pandêmicas. Agora, quando a gente tem uma CPI, né, e a gente tem aí um rombo muito grande, né, de uma questão ali de roubo mesmo, né, de um direito ali dos beneficiários, a coisa fica um pouco mais complexa. Veja só, a gente tem ali um déficit, o INSS já estima um déficit para 2025 em torno de 2,58% do PIB, o que é muito elevado, né, quando a gente pensa em termos desse envelhecimento populacional. Então, 2,58% do PIB é o que precisa ser destinado às pessoas que vão se aposentar no INSS. Tá? Só para deixar isso claro. Ou ainda, né, se a gente pensar em termos monetários, seria 328 bilhões de reais para ser pago para esses aposentados. Se a gente estima, né, continua seguindo essas projeções até 2100, isso leva aí um rombo de 11,59% do PIB a ser pago para esses futuros, né, se conseguirem ali se aposentar. Então, o fato é que no Brasil, dificilmente com as condições demográficas que nós temos, vai existir previdência nesse país, infelizmente. E a Priscila está concordando, acho que ela quer fazer um comentário. Eu queria fazer um comentário, porque realmente eu mesma falo, não vou recolher, porque a gente vê um rombo mesmo, a deficiência que o INSS sofre. Mas o meu comentário que eu gostaria de fazer, Bia, rapidamente, é sobre o comentário da doutora que falou o seguinte: olha, o idoso vai ter que fazer ali a foto, ele vai ter que fazer, né, você bem colocou, olha, vai ter que fazer a foto, vai ter que fazer um duplo fator que você utilizou, né? Imagine uma pessoa de 80, é o mesmo problema que tem de comprovação de vida. Eu não estou falando que não tem que ter, eu estou falando a dificuldade que é também para a pessoa que tem lá, quer lá pegar seu dinheirinho. Eu, por exemplo, tenho o maior problema de mexer no celular. Eu ponho o rosto, aí o rosto não vai, aí a foto não vem. Aí não sei o que falar, não vou pôr esse rosto não. Imagina uma pessoa de 86 anos esperando para receber e ter que fazer esse duplo fator, né, Mariana? Então, a Mariana que colocou uma dificuldade que é para poder... Só que, por outro lado, o Estado também tem que fazer esse duplo fator, porque senão bandidos, né, porque eu não tenho outro nome para falar, utilizam desses dados das pessoas. Então, a gente está entre a faca e o queijo, né, Mariana? Porque, assim, eu preciso do duplo fator, a pessoa não tem essas condições, enquanto isso os meliantes cada vez mais avançados. Por isso que a gente sempre fala, o bandido está muito mais à frente do que o próprio Estado em todos os cenários, né? Então, isso que eu estava falando, eu estava inconformada aqui, Bia. E era até uma pergunta que eu ia fazer para a Natália. A gente está hoje, porque a gente está com Natália, é tudo MN ali, a gente está se adaptando aqui. Mas eu ia aproveitar e perguntar para a Natália sobre isso. Inclusive, eu cobri, a gente foi, né, até ali as agências do INSS, muita gente, então, presencialmente, porque muitos idosos não conseguiam entender esse mecanismo. Então, a gente vai ter ainda por um bom tempo, importante em casos como esse, ou mesmo de averiguação ali de segurança, sempre um suporte físico, isso anda junto com a cibersegurança? Isso anda junto ou deveria andar, né? Porque, como a Priscila bem colocou aqui, hoje tem esse problema da tecnologia não acompanhar as pessoas que hoje já têm mais idade e que não viveram nessa era tecnológica, né? Não sei como é que vai ser a gente com 60 anos, com 70, se a gente vai ter mais facilidade em acompanhar a tecnologia. Mas hoje é uma realidade que eles não acompanham. Tem muitos que têm problema de digital também, que a digital não pega, que não sabe o que é biometria, que não sabe o que é um duplo fator de autenticação. Então, o que a gente precisa fazer é a educação digital. Isso precisa hoje ter muito forte campanhas para aposentados e segurados contra golpes e
a favor também, falando sobre as inovações e a necessidade desses cadastros, desse acompanhamento, do porquê, porque eles ficam nervosos, eles ficam chateados de não conseguir, não entendem o porquê, acham que é uma trava, que é uma dificuldade, e eles precisam ter essa educação para entenderem o porquê que tem esses meios que muitas vezes, conforme eles mesmos dizem, né, que atrapalha ali ele pegar o benefício, mas se não tiver esses meios, eles podem também sofrer golpes, né? Então, eu acredito, assim, piamente que o governo precisa estabelecer essa educação digital, informações, apoio também em como que você faz para fazer esse cadastro, o que é, como que eu pego esse código de um lugar e coloco no outro, então isso é muito importante. É porque a gente às vezes cai em golpe achando que está bem informado, né? Tem uma amiga minha que quase caiu tem o resultado aqui do seu exame, a pessoa sabia o exame que ela fez, o laboratório, todas as informações. Sim. Então isso, Natália, inclusive quando a gente tem casos como esse, acaba descredibilizando inclusive o nome da instituição, né? Pega nesse lugar, a pessoa fica desconfiada, mesmo em um lugar que ela não deveria estar. Exatamente, isso acontece bastante, a gente recebe muitos links, tem golpes assim com links de tudo quanto é lugar, tem quando vem com o link correto também, eu já peguei casos de que tem o link correto e quando tu clica lá, redireciona para outro link, então descredibiliza, parece que é a instituição que não está cuidando daquele processo, mas hoje eles estão bem avançados em relação a golpes e quanto mais a segurança avança, os processos avançam, a tecnologia avança, os criminosos também avançam em novos crimes. Então, a gente tem aquela sensação de que a gente está sempre um passo atrás, mas a segurança tem avançado bastante e a gente espera que isso, com conscientização, porque a tecnologia ela não resolve tudo. Então, muitas das vezes, conscientizar, explicar e fazer as pessoas entenderem é um caminho até mais rápido para a gente evitar que as pessoas caiam em golpes.